Bom, então vamos dar início ao estudo dos data frames. Primeiro, nós temos que executar essas células daqui para carregar a base de dados, configurar os caminhos e tudo mais, e aí a gente pode entrar aqui em criação. Então, o primeiro passo na manipulação de dados é sempre realizar o carregamento dos dados a serem trabalhados. Até agora, se vocês forem ver, a gente tem gerado as séries e os arrays por meio da biblioteca random ou escrito na mão como esses dados são carregados. Mas, em alguns exercícios, eu fui carregando esses dados, aqueles dados de casos de Covid, diretamente da internet, utilizando a função do Pandas de leitura. E o Panda contém um conjunto de funções que tem todos o mesmo padrão, que são essas funções que começam com read. Então, se vocês forem ver nos exercícios, eu usei o pd.read_csv. Pedir aqui embaixo, a gente tem um pd.read_parquet. Então, o Pandas tem essas funções read, underline, e aí o nome de um formato de tipo de arquivo que pode ser carregado dentro do ambiente Jupyter. É importante notar que o Pandas ele é capaz de trabalhar tanto com dados locais, que talvez seja o exemplo mais comum que a gente vai ver aqui ao longo do curso, mas ele também consegue trabalhar com dados web, né, que foi o que a gente fez até o momento, porque quando eu rodava aquele pd.read_csv, por exemplo, dos dados de COVID, eu estava lendo os dados diretamente da página do GitHub, que contém aquela informação. Então, se a gente olhar aqui a célula abaixo, você vai ver que a gente tem três opções de carregamento de dados, que segue essa mesma lógica que eu expliquei aqui, né? Então, a gente pode carregar por meio do ambiente Colab, né, que é essa primeira opção aqui, por meio do, ah, do link de dados, que é essa opção aqui, ou por meio do ambiente local, que é essa opção aqui. E aí, para o Google Colab ou para o ambiente local, a gente passa um caminho até o arquivo a partir da pasta do ambiente ou a partir da pasta onde eu estou. Né? Enquanto que nessa segunda opção aqui, a gente baixa diretamente do link. Então, se eu executar isso aqui, e aqui tem as três configurações que você devia ter feito aqui, ó, tá vendo? O meu ele identificou que está no Colab e ele está lendo desse ponto aqui. A gente vai carregar aqui três bases de dados que a gente vai trabalhar nesse notebook. Base de dados escola, base de dados turma e a base de dados de IDEB. E vocês vão ver que cada uma das funções de leitura, elas têm alguns parâmetros que a gente vai poder trabalhar. Mas só para mostrar aqui, ó, o df1 que a gente carregou, que é o data frame, que eu já vou explicar em detalhes mais à frente. Então, bom, cada função de carregamento, como eu falei, eles têm sua própria lista de parâmetros e particularidades. Aqui, veja que no Parquet, eu passei esse parâmetro aqui, filters, porque o Parquet ele é um arquivo particionado, e por isso aqui eu estou falando, olha, carrega os dados de escola, mas com o ano de 2020. Só que frequentemente, um dos principais tipos de arquivo que a gente vai trabalhar quando a gente estiver processando bases de dados cruas que a gente obtém na web, são os dados CSV, que significa Comma Separated Values, ou arquivos separados por vírgula. Ah, que para o contexto brasileiro, né, porque existe o padrão americano, mas existe também o padrão brasileiro desse tipo de arquivo. A gente geralmente precisa configurar três parâmetros no momento de leitura desse arquivo. E esses três parâmetros são o separador, que é, como eu falei, o arquivo CSV, ele tem esse nome porque ele é Comma Separated Values, porque cada valor, cada dado, cada coluna de dado é separada por uma vírgula. Entretanto, né, nem sempre esse vai ser o caso. Por exemplo, o padrão brasileiro é usar o ponto e vírgula para separar os dados. Aí você tem o decimal, que é o indicador de casa decimal, que no padrão americano a gente indica um número decimal por 1,21, por exemplo. Já no padrão brasileiro a gente utiliza a vírgula. E por fim, o encoding, porque o que acontece? Na língua brasileira, a gente tem, por exemplo, C cedilha, A com acento e assim vai.
Já na língua inglesa, não existe esse tipo de caractere. Então, quando um arquivo CSV, um arquivo de texto é gerado, ele vem com uma codificação dos caracteres, que pode ou não incluir esse tipo de caractere. E geralmente a codificação brasileira é o que a gente chama de codificação Latin 1, enquanto a codificação americana é a codificação UTF-8. Então, quando a gente for ler um data frame, como eu fiz aqui, por meio do arquivo CSV, eu tenho que passar esses parâmetros. Se você for olhar aqui na nossa pasta de aulas, manipulação de dados, vocês vão ver que tem três arquivos de dados aqui. Esse dados.xlsx, esse gestor.csv e esse gestor.zip. Para a gente testar essa parte aqui, vocês vão precisar do acesso a esse gestor.csv. Se você está rodando localmente, baixe o arquivo e coloque na mesma pasta do notebook. Caso contrário, você vai passar o caminho para o Colab aqui. Então, como que eu faço para ler um arquivo CSV como gestor.csv? Então, eu vou pegar aqui, esse cara todo aqui, e eu vou colocar ele aqui porque o arquivo do gestor.csv, no meu caso, ele está no meu Drive, ciência de dados, aulas, manipulação de dados, gestor.csv. Então, eu vou passar esse aqui, Drive, meu Drive. Aí aqui tem o ciência de dados, eu estou em aulas. A gente tem aqui 0.03, manipulação de dados. E aí a gente tem o arquivo chamado gestor.csv. Isso aqui é sensível se é maiúsculo ou minúsculo, né? Tá vendo que aqui CSV está maiúsculo, então a gente tem que passar com o maiúsculo também. Lembre-se que aqui a gente está fazendo uma leitura que é o read CSV, né? E aí, se eu executar isso do jeito que ele está agora, o que ele vai fazer? Ele vai tentar ler o arquivo e você vai ver que ele vai dar um negócio todo estranho, né? Que aqui ele me mostra a informação do número de linhas e número de colunas. Você vai ver que ele está falando, ó, esse arquivo tem 10.000 linhas e apenas uma coluna. Porque o que acontece? Esse cara aqui tem um separador que é a barra vertical. Então tem que especificar isso. Tem que falar, ó, o separador é a barra vertical. E agora, quando ele lê arquivo, ele vai começar a interpretar isso corretamente. Mas esse cara aqui tem outras características, por exemplo, a decodificação dela é o encoding, a gente fala que é o Latin 1, e nesse caso, o decimal é o ponto. Aqui está com padrão em inglês. Então, ao fazer isso, eu consigo ler o meu arquivo de gestor CSV na memória. E isso aqui me devolve o objeto DataFrame. Agora, é bastante comum que seja necessário ler os dados contidos em um arquivo zip ou em alguma outra localização que não seja um endereço como que eu coloquei aqui. Por conta disso, o Pandas, e na verdade o Python como todo, ele aceita um conceito de buffer. Então, o que é o buffer? O buffer é como se ele fosse um reservatório de dados. Então, em um dado momento, você pode abrir esse reservatório e deixar o fluxo de água, dados, fluir para dentro desse container, que é a memória RAM. E assim trabalhar os dados em um local mais adequado, como é o caso de Jupyter. Na verdade, a gente já viu o buffer, porque quando eu faço um open num arquivo, o que eu estou construindo é um buffer que aponta para aquele arquivo que tem uma localização no disco. E aí, no caso de um arquivo zip, por exemplo, eu posso utilizar um buffer por meio do objeto zipFile, que se você for ver aqui nos meus imports, eu importei uma outra biblioteca chamada zipFile, que é padrão do Python. Então, o zipFile, ele permite lidar com arquivos zip. E aí, o que eu faço? Lembra do with para abrir arquivos? Eu coloco um with zipFile, e aí eu coloco aqui .zipFile, que é esse cara aqui, com Z e F maiúsculo. Aí aqui eu vou passar o arquivo, o caminho para o meu arquivo. Note que aqui eu tenho um outro arquivo chamado gestor.zip. Então, eu vou pegar esse mesmo cara aqui, porque eu ainda estou no ambiente Colab, vou colocar ele aqui. Só que agora eu vou
trocar o gestor.csv pelo gestor.zip. E é isso aqui, eu vou falar que eu vou abrir isso aqui como Z. E é o que eu vou fazer? Na próxima linha, eu vou criar o meu data frame, que vai ser o pd.readcsv. E aí aqui no Z, eu posso chamar uma função chamada open e passar o nome de um arquivo que tenha dentro daquele arquivo zip. Que no caso, esse arquivo zip, ele tem um outro arquivo dentro dele, que é o arquivo gestor.csv, tá vendo? Então aqui dentro eu vou falar, olha, zip file, por favor, abra um buffer para o arquivo gestor.csv. E eu vou passar esse buffer como se fosse um caminho para o read CSV, para ele poder ler meus dados agora. E aqui eu vou passar novamente os parâmetros que a gente já viu para carregar o arquivo. Então, vou colocar um vírgula aqui. E agora, se eu executar isso aqui, ele vai conseguir ler da mesma forma, só que dessa vez de um arquivo zip. E essa é um cenário bastante comum quando a gente vai ler arquivos, porque muitas vezes quando a gente for baixar arquivos da web, eles vão estar zipados. Bom, outro caso comum do uso de buffers é no download dos arquivos, né? Por exemplo, vamos supor que eu queira ler o mesmo arquivo zip que eu peguei aqui, só que agora eu queira ler ele diretamente da web, só que sem baixar esse arquivo para o meu disco, né? Então, por exemplo, aqui, quando eu coloquei esses link para os dados, eu coloquei diretamente o link para um dado direto, né? Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai baixar esse dado da web por meio de uma outra biblioteca, que é a biblioteca chamada requests, que está aqui, que também é uma biblioteca padrão do Python. Então, como isso funciona? Vamos supor que eu tenha um link para um arquivo qualquer. Eu vou pegar aqui e colocar um requests.get, e aqui eu vou passar o link para esse arquivo que eu quero baixar, tá? Nesse caso, como que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em manipulação de dados, a gente vai clicar aqui para gerar o link. Então, ó, de novo, clica no arquivo, botão direito, gerar link. E aqui eu vou pegar esse cara. Daí, eu vou voltar aqui, eu vou colar. No Google Drive, por sinal, para você baixar um arquivo da web, o que a gente precisa, na verdade, é esse cara aqui, que é o código do arquivo. Porque a gente usa um padrão para baixar arquivo, que é esse aqui, que é o seguinte. A gente pega, vou colocar ele aqui, e a gente passa aqui um ID de arquivo para essa URL. Não se preocupe se você não entender por que a gente faz isso, mas essencialmente, ó, copiei o conteúdo entre esse d barra e esse view, e eu vou colocar aqui no ID igual a esse cara aqui. Isso aqui vai gerar um link que permite baixar o arquivo no Google Drive. Por exemplo, se eu pegar esse cara aqui, colar aqui ele numa nova aba, e executar, você vai ver que ó, ele baixa o meu arquivo gestor.zip. Então, é exatamente esse link que a gente vai acessar aqui. Então, quando eu chamo request.get, ele vai puxar os dados que estão contidos naquele link e vai me devolver uma resposta. Essa resposta é aquele, por exemplo, 200, 404, se ele consegue ou não atingir os dados que eu pedi. Aí, essa resposta, eu tenho que passar ela para dentro de um buffer. E aí, se você for ver um buffer no Python, ele é criado a partir desse bytes.io que eu importei aqui, from io import bytes.io, que é também de uma biblioteca padrão do Python, que é o input and output, que significa. Então, eu vou pegar aqui o bytes.io, vou colar ele aqui embaixo, e eu vou falar que esse bytes.io, ele recebe como bytes iniciais, initial bytes, o response.content. Então, eu estou puxando o conteúdo dessa URL, e eu estou criando, e aqui eu vou colocar a resposta, né, que no final estou pegando um buffer e criando ele a partir do conteúdo que foi baixado nesse request. Daí o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar e fazer esse cara aqui de novo,
né? Só que agora, ao invés de passar um caminho, eu vou passar aqui um buffer para esse arquivo. Tá vendo? Então eu vou falar, ó, por favor, abra um zip file que tem como conteúdo o buffer, os bytes que estão contidos nesse cara. E aí eu vou rodar exatamente o mesmo código que eu rodei antes. Então se eu executar esse cara aqui agora, você vai ver que ele vai demorar um pouquinho, mas ele vai baixar o conteúdo, vai colocar isso num buffer e eu vou poder passar o meu buffer para o meu zip file e abrir os dados do arquivo. Então, essas três maneiras que eu acabei de mostrar para vocês aqui são as três maneiras mais comuns que a gente usa para gerar um data frame, que é esse objeto que eu falei, que é definido pelas linhas, índices, né? Só relembrando, porque eu expliquei isso na primeira aula. Os índices, que se vocês lembrarem, esses são os mesmos índices das séries, as colunas, e aí cada coluna corresponde a uma série de dados, e aí o conteúdo dessa série de dados aqui, que é definido pelo NumPy Array. Bom, e aqui a maneira mais característica é ler o arquivo do disco, mas pode ser que você tenha que ler o arquivo do disco e esse arquivo está zipado, ou pode ser que você queira ler o arquivo da web, e aqui eu li um arquivo zip, mas eu poderia ter lido um arquivo da web que não fosse zip também. Bom, outra maneira de inicializar data frames, ele é por meio da função pd.dataframe. Então lembra que a gente tinha uma função pd.series. A gente também tem aqui uma função pd.dataframe, que aí o que ela recebe? Ela vai receber dados, e aqui vamos fazer um random.rangeInt, e eu vou colocar indo de 0 até 10, e a gente vai fazer ele com 5 linhas e 5 colunas. Eu preciso passar os nomes das colunas que eu vou criar aqui. Então, eu vou fazer com que os nomes sejam nome da coluna para cada i em range 5. Por sinal, isso aqui não é uma estrutura que eu tenho explicado para vocês nas aulas de Python. Mas só para vocês saberem, isso aqui é o que a gente chama de list comprehension ou qual seria? Lista comprimida, né? Porque esse código equivale à mesma coisa que fazer o seguinte: eu fazer a igual a list for, eu fazer um for i em range 5, a.append i. A.append, na verdade, esse cara aqui, call i. Então essa é uma estrutura que me permite criar uma lista de maneira mais direta, né? Porque eu só estou fazendo, percorra esse loop aqui e aí me devolva esse valor aqui. Inclusive essa estrutura, se eu quisesse, eu poderia até colocar um if, por exemplo. Vamos supor que eu queira só se esse número só para índices pares, né? Vamos colocar, por exemplo, for i em range 10, isso aqui, ele vai me devolver os índices 0, 2, 4, porque ele vai olhar essa condição if, e só quando passar nessa condição if é que ele vai devolver esse call. E aí até poderia colocar dois for loops, um dentro do outro, com i e depois j, enfim. Ele tem uma certa flexibilidade e é uma estrutura bastante útil quando eu preciso criar alguma coisa rápido, como eu fiz aqui. Então eu tenho as minhas colunas e eu vou, por último, criar os índices, e aí os índices vão ser um range 5. Então se eu fizer isso aqui, você vai ver que ele vai criar o meu data frame, e aí aqui ele deu os nomes das colunas que eu passei nessa lista aqui, e ele deu os nomes dos índices de 0 a 4, e ele criou os valores aleatórios aqui. Existe também outra maneira de criar por meio do pd.dataframe, que é fazendo um dicionário. Então, vou fazer aqui um dicionário. Eu vou adicionar o nome, e aqui o nome vai ser uma lista de dados. Vou fazer Anastácia. Aí eu vou colocar a nota, e a nota vão ser, sei lá, 12.5. Então veja o que eu estou fazendo aqui. Para cada chave, eu estou colocando uma lista de dados. E se você for olhar para essa lista de dados, eu estou colocando os tamanhos das listas de tal forma
que elas deveriam, se eu estiver fazendo certo, elas deveriam ter exatamente o mesmo tamanho em termos de número de elementos. Então aqui eu tenho, se não me engano, 10 elementos. Então eu preciso garantir que cada lista aqui tenha 10 elementos, porque no final das contas, o que eu vou fazer com esse cara aqui é cada um desses caras aqui, ele vai criar uma coluna com esses dados. E aí eu posso pegar pd.dataframe, colocar aqui os dados de exame, e aqui eu vou colocar os índices, esses labels, que eu coloquei uma lista de texto. E aí, ó, veja o que ele faz. Ele criou os índices, é esse cara aqui. Os nomes foram esses caras aqui. E aí, para os demais, ele foi colocando cada uma dessas colunas de dados aqui como listas. Então, essas são duas maneiras clássicas que você tem de criar data frames na mão, ou por meio de um array, né, de dados, ou por meio, e aqui poderia ser também uma lista de listas, funcionaria, ou aqui por meio de um dicionário.